Boa noite, gente. A mim coube falar sobre a pletismografia na doença venosa crônica. Meu nome é Natália, estou da minha formação em São Paulo e atualmente voltei para São Luís do Maranhão, onde atuo na área de vascular e de ensino também. E é sabido que na doença venosa crônica, a medida da pressão venosa ambulatorial é o melhor método aí que a gente tem de aferição, mas é um método invasivo, que acaba sendo de difícil aceitação pelos pacientes, né, para fazer um segmento desses pacientes com doença venosa crônica. O que a gente sabe é que nessa medição, a pressão venosa ambulatorial, ela normalmente, pacientes normais, ela cai para 20 ou valores menores que 20 após o exercício e retorna a níveis normais após 20 segundos ou mais. Em pacientes com insuficiência venosa crônica, esses valores estão aumentados, obviamente, e a gente tem uma alta correlação aí entre os valores dessa pressão venosa ambulatorial aumentada e a incidência de ulceração nas pernas em pacientes com doença venosa crônica. Então, para segmento, a gente também poderia realizar aí a pletismografia. A pletismografia A, ela acaba medindo a fração de volume residual, que também tem uma boa correlação com a pressão venosa ambulatorial, só que é um aparelho muito volumoso, um exame que demanda tempo, né, muito demorado, tornando aí a sua avaliação uma coisa não muito prática da gente fazer na nossa prática clínica no dia a dia. E aí, nesse conceito, surge a fotopletismografia, que é um exame fácil, rápido de realizar, o aparelho é super pequeno, como a gente pode ver na imagem da aula, e ele vai medir o tempo de reenchimento venoso, né? O paciente vai fazer o exercício, a dorsiflexão, esvaziando a rede capilar, e a gente vai medir esse tempo que leva para reencher. Né? O TRV, que é medido na fotopletismografia, tem uma boa correlação com a pressão venosa ambulatorial, inclusive a curva feita por esse exame, como a gente pode ver na fotopletismografia, ela é uma curva em espelho em relação à curva da pressão venosa. Aqui trouxe aqui só para a gente poder relembrar os tipos de padrões de curvas que a gente tem no exame da fotopletismografia. O normal, com um tempo de enchimento venoso maior que 25, o alterado, né, que seria de refluxo com um tempo de enchimento, um TEV mais curto, de 15, e também a gente pode ter esse padrão aí de obstrução, ou então que a gente não há alteração de volume no membro, né, que um tempo de enchimento super curto e a gente não vê aí a ascensão aí desse gráfico, porque não há alteração de volume. Existe uma correlação íntima entre os níveis do tempo de enchimento venoso e o grau de insuficiência venosa, né? E os sintomas também. Pacientes que têm umas alterações mais leves, CEAPs iniciais, aí até C3, a gente tem um grau 1 de refluxo, com um tempo de enchimento até 21 segundos. E para aqueles pacientes que é o foco dessa aula aí, com CEAPs mais avançados, a gente vai ter, geralmente na fotopletismografia, um tempo de enchimento venoso menor que 20 segundos, mais comumente ainda, menor que 10 segundos, que é quando a doença já está mais avançada, com presença de feridas e alterações tróficas. Então, qual é a aplicação clínica aí da fotopletismografia nesses pacientes com CEAP avançados? A gente pode avaliar o prognóstico do paciente, se for submetido à cirurgia, a melhora que vai ter, a indicação de uma cirurgia no sistema venoso superficial em pacientes que concomitantemente têm esse refluxo no sistema profundo. A gente pode fazer uma previsão de recidiva de feridas, pacientes que operam e não têm melhora do tempo de enchimento venoso acabam tendo aí apresentando uma recidiva das feridas. Podemos ter mais um dado aí, um estudo da nossa bomba muscular, a fotopletismografia nos dá essa informação, e também podemos fazer o segmento pós-reabilitação venosa naqueles pacientes que têm a anquilose do tornozelo, uma angulação pouco realizada. Então a gente vê que na literatura, né, isso já foi estudado e comprovado, com o Carne 2007 aí viu uma melhora significativa do tempo de enchimento venoso naqueles pacientes que foi feito tratamento cirúrgico de úlceras crônicas e viu essa associação, né, pacientes que permaneciam com o exame muito, TRV muito baixo, acabava que eles tinham recidiva dessas feridas. Em 2010, Darval viu uma correlação aí entre os níveis do tempo de enchimento venoso, a qualidade de vida e a doença venosa, a maior gravidade. Então, pacientes mais graves, eles acabam tendo uma pior qualidade de vida e tempo de enchimento venoso mais curto, né? Mostrando um exame mais alterado. E eu trouxe aqui para vocês um caso clínico mostrando a aplicabilidade da fotopletismografia em pacientes com CEAP avançado.
Esse foi um paciente de 65 anos que tinha dificuldade de marcha, né, de evolução, pé caído, uma polirradiculoneurite e tinha essa angulação, esse ROM de 14 graus. Isso aí é medido com um aparelho que foi idealizado pelo Dr. Belzac, o Belzac pai, e que esse trabalho está sendo levado lindamente aí pelo Eliud nos pacientes diabéticos, em que qual eles vão avaliando essa angulação aí para ver a mobilidade do tornozelo. Tá? E aí a gente vê que, como nesse paciente, o segmento com a fotoplatismografia pode prever e nos ajudar nas decisões clínicas. Então, foi inicialmente realizada a fotoplatismografia, a gente vê esse padrão aí que ele não tem musculatura, né, um padrão de que não tem alteração de volume, e quando a gente repete o exame fazendo a compressão manual da panturrilha, a gente vê que houve um aumento, aí o tempo chega, triplica, mostrando aí a importância dessa musculatura para melhora do retorno venoso. Quando a gente faz essa compressão manual associada com torniquete, que acaba excluindo o sistema venoso superficial, o exame desse paciente normalizou, né, um tempo de enchimento de 44 segundos, mostrando para a gente que ele se beneficiaria aí da gente fazer essa dupla abordagem, tanto melhorando a bomba muscular aí, essa mobilidade dele, como fazendo o tratamento do sistema venoso superficial. Esse outro exame mostrou para a gente também, quantitativamente, a melhora da fisioterapia. Então, inicialmente, ele tinha um ROM de 14 graus, né? E tinha um tempo de enchimento super curto, de 5 segundos. Após a reabilitação com a bicicleta e a melhora aí dessa angulação, ele tendo a melhora dessa anquilose do joelho, só com essa fisioterapia ele dobrou o tempo de enchimento venoso dele, passou para 10 segundos. E isso foi suficiente para a ferida dele fechar, mostrando a importância, né? E aí, a gente, quando fazia o exame com um torniquete, via que normalizava o exame, e aí foi o que foi feito, e ele acabou não tendo recidiva dessa ferida, né? Então, a gente consegue ver aí como que a fotoplatismografia, ela dá essa quantificação para a gente da melhora do paciente na nossa evolução aí, nas nossas decisões que a gente tem desses pacientes crônicos com doença venosa avançada. Então, concluindo, a platismografia, a fotoplatismografia em especial, é uma boa ferramenta para o segmento e manejo de CEAPs avançados, porque é um exame que tem fácil execução, aplicabilidade e tem uma comparatividade já confirmada na literatura, mas é uma ferramenta acessória aí no nosso laboratório de vascular. Claro que não substitui o Doppler, não substitui outras condutas, mas vem para nos ajudar a quantificar essa melhora das nossas condutas no manejo desse paciente com CEAPs avançados. Esses são os meus contatos. Gostaria de agradecer ao Eliud pelo convite e a todos vocês estou à disposição. Obrigada. Falta 7 milésimos. Falta 7 milésimos por segundo. Viu isso? Uhum.